E aí, sardinhada, pancadaria continua comendo aqui na Ambipar. Hoje, mais um dia de alta, após 2 dias de recuo. A ação voltou acima dos R$ 80, fechou nos 81,75, alta de 16,9%. Mas hoje vou falar com vocês de uma companhia que hoje subiu muito mais do que a Ambipar, meus amigos. É IRB e RBR3, maior alta do dia, pelo menos das ações que eu acompanho, fechou com uma alta de 30% acima dos R$ 42. E o pódio de hoje, medalha de ouro pro IRB, DOTS 3, ação meio bombinha, com alta de 24%, e Ambipar, bombinha também, com 18,6%. Então hoje, meus amigos, foi o pódio das bombinhas. Tanto as campeãs na alta quanto as campeãs da queda, formada aqui por empresas com situação um pouquinho delicada. Na queda, a principal queda foi das americanas, chegou a cair mais de 70%, fechou com uma queda de 57%, Infracommerce 20% de queda e PDG 10% de queda. E aqui o negócio no IB foi tão forte que deixou um gap de alta, ó, gap de alta. Na minha opinião, é mais fácil esse gap de alta ser fechado, ou seja, o preço voltar a fazer algo mais ou menos assim, ó, do que ele disparar aqui e subir reto. Acho que se for para subir, primeiro ele cai para esse nível onde dá a divulgação do resultado que foi ontem, para depois subir. Eu acho que são grandes as chances do IBO voltar aqui, ó, fechamento de ontem, R$ 32,52. Então o IB, assim como várias outras companhias, divulgou seu resultado e, assim, tivemos melhorias consideráveis, certo? A questão é, tivemos surpresas positivas? Será que chegamos ao ponto de virada do IRB? É o que eu vou ver aqui com vocês, certo? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos pontos importantes do resultado da companhia. Depois eu vou olhar com vocês os principais pontos daquela matéria. Olha, no lucro melhorou bastante. No comparativo trimestral, o lucro subiu mais de 220%, de 20 milhões para 65 milhões agora nesse trimestre. E no semestre, o lucro foi melhor ainda, mais de 400% de alta, saiu de 28 milhões e meio para 144 milhões de reais de lucro. Excelente. Na parte de prêmios emitidos, a parte de prêmios emitidos, leve queda, tá caindo aí nos últimos trimestres, e o lucro tá aumentando. Ó. A empresa ela passou a ser positiva em setembro de 2023 e de lá para cá são 4 trimestres de lucros e o mais importante, ó, lucros crescentes. Na parte de, vamos ver outro ponto importante, resultado de subscrição, ó, a parte de escolhas de contratos, um rigor maior, que é o que não teve na gestão lá que levou a companhia para o buraco. Tá melhorando, ficou estável em relação ao trimestre anterior, nenhuma mudança muito considerável. E agora vem o fator Rio Grande do Sul. Como é que o Rio Grande do Sul impactou no resultado do IB? O que é que nós temos que saber, que na verdade quem acompanhou minimamente o evento sabe, é que foi uma coisa totalmente fora do comum. A previsão é de que as barragens transbordassem em 10 mil anos. Volume de chuva de 700 milímetros aqui em 5 dias. Faz 80 anos que não acontecia nada parecido. Então foi alguma coisa que completamente não esperada. E muito provavelmente deve demorar muito tempo para acontecer. A empresa estima aqui, ó, de perda esperada entre, deixa eu ver o valor aqui. Sim, ó, 257 milhões de reais entre os sinistros que já foram avisados, que já ficam provisionados e o que já fica reservado para eventuais prejuízos. E em relação aqui a prejuízos, automóveis e demais riscos apresentam mais ou menos 107 milhões de reais. E isso, ó, a companhia, ela fez a cessão, ó, de boa parte dessa perda. Aqui não tem percentualmente não, mas olhando percentualmente, dá uns 85, 90%. Na parte aqui de resultados. Onde é que tá vindo a maior parte do resultado do IRB? Brasil. Ó. Brasil foi responsável aqui por 78%. No primeiro semestre de 2022 estava 65%.
Então, esse é o objetivo da empresa: se concentrar cada vez mais no Brasil e na América Latina e abandonar os mercados que não foram muito rentáveis para ela, que está lá na Europa. Não foi muito bom não para a companhia. Parte de prêmios emitidos, tivemos uma queda aqui. Caiu de 2 bilhões 980 para 2 bilhões 874. Destaque aqui para o crescimento de 12% da participação no Brasil e o exterior caindo 35%. Segmentos que compõem a maior parte da carteira do IRB. Patrimonial, 45%, vida, 18%, rural, 11%, riscos especiais, 8%, assim como marítimo, riscos financeiros, 5%, e o demais entre responsabilidade civil, transporte e aviação. Então vejo que no rural ele tem menos importância do que o patrimonial. Só que o patrimonial vai ter muita coisa, né? Então o Rio Grande do Sul pesou nessa parte também. Índice de sinistralidade deu uma subida nos últimos 3 trimestres, 65%, mas está muito melhor do que ao longo dos 3 trimestres de 2023. No segundo trimestre, só para comparativo, estava em 74% e agora está em 65%, melhorou bastante. Vamos ver aqui, sinistralidade, despesas administrativas. Despesas administrativas, 84 milhões. No mesmo período do ano anterior tinha sido aqui 87. No total, deu uma queda aqui de contingente, depreciação, corrente pessoal, queda de 9%. Então melhorou em relação a períodos anteriores. Provisões técnicas de sinistros. Aqui, quanto maior isso aqui, melhor, certo? A companhia está melhorando. Prêmios retidos, ativos financeiros. A companhia terminou o último trimestre com mais de 9 bilhões em ativos financeiros. E esses ativos rentabilizaram para a companhia em 166 milhões de reais. Bem mais do que os 96 milhões do segundo trimestre de 2023. E aqui são as aplicações. 5 bilhões e meio tá aqui no Brasil e 3 bilhões e meio lá no estrangeiro. Ponto importante, aqui é a rentabilidade, índice de suficiência, que é a parte de liquidez, né? Isso aqui, quanto maior, melhor. Índice de suficiência, tá aqui quase o dobro do necessário, tava em 101%, agora tá em 192%. Isso é excelente, 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 excelente. Cobertura de provisões técnicas, aqui também, quanto mais, melhor. A companhia estava sobrando aqui 370 milhões no trimestre anterior. Agora está sobrando 609. E no mesmo período do ano passado estava 519. Aqui, quanto mais, melhor. Aqui é o resultado financeiro, papá. Enfim, acabou. Aqui são os pontos principais do resultado, certo? Então vamos ver aqui opinião de analistas sobre o resultado do IRB. No geral, temos uma visão positiva dos resultados. Mas será que é uma visão tão positiva assim que a ação suba 30% com consistência, ou seja, devido ao que realmente ela está entregando? É isso que a gente tem que se questionar. Pois acreditamos que as expectativas do mercado em mês do Rio Grande do Sul eram de prejuízo, ou seja, a empresa ia ser negativa, gerar resultado negativo devido ao Rio Grande do Sul. Impressionantemente, o índice de sinistralidade terminou aqui em 65% e o Brasil estava melhor ainda, com 62%, melhorando 10 pontos percentuais em relação ao ano anterior, apesar dos quase 260 milhões relacionados às enchentes. Isso implica em um índice de sinistralidade, excluindo as enchentes, de 40%, ou seja, seria muito melhor se não fosse o resultado do Rio Grande do Sul. À primeira vista, parece que a pressão de sinistros por enchente foi compensada pelo desempenho rural, com baixo índice de sinistralidade, uma queda de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos resultados, a parte de seguro rural pressionava bastante realmente o resultado do IRB. Sobre os pontos, o JP Morgan, ele observa o seguinte, que a estratégia da companhia ela está se concentrando em ser uma empresa lucrativa em detrimento do seu crescimento. A receita subiu 3% ao ano para 1 bilhão e 400 milhões de reais, 6% menor do que o JP Morgan estava projetando, com destaque para a queda internacional, uma vez em 36%, e o Brasil subiu para 18%. Na visão da Genial, o IRB registrou um resultado mais fraco
mais esperado. Ou seja, veio do fraco, veio dentro do que era projetado, devido ao impacto das enchentes do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o salto no lucro demonstra uma recuperação significativa em relação aos baixos níveis de lucro no ano anterior. Nós vimos lá quando foi que o IRB se tornou lucrativo. Em termos de rentabilidade, o ROI continua fraco, 6,1%. E a Genial diz o seguinte, ó, o segundo semestre pode trazer resultados melhores do que o esperado, desde que não haja novos impactos das enchentes do Rio Grande do Sul. E o índice de comissionamento melhore de 30% para 20% após o encerramento em junho do contrato que havia prejudicado a rentabilidade de curto prazo. Esses são pontos cruciais que discutiremos com a gestão. Preço-alvo aqui da Genial é de manutenção, ou seja, tá comprado, fica comprado, tá vendido, fica vendido. R$ 34,30 é o preço-alvo, ou seja, abaixo do que fechou hoje. JP Morgan, recomendação neutra, eles não botam aqui o preço-alvo do JP Morgan. E o BTG Pactual elevou a recomendação das ações para um preço-alvo de 40. Só que hoje já fechou em 42,50. Ou seja, já está acima, o mercado botou o preço acima do que esses analistas acham que a empresa realmente está entregando, certo? Então aqui em relação ao IRB, meus amigos, é praticamente isso. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, ver se o IRB vai se beneficiar. E tava se beneficiando, mas não com essa força toda, porque desde que tocou aqui, ó, dia 5 de agosto, fez mínima lá nos R$ 27,50, praticamente tá subindo aí todos os dias, acompanhando o mercado, que hoje, no índice Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, veio renovando seu topo histórico e passa a ser agora 134.574 pontos. Deixa abaixo no seu comentário o que você aguarda do IRB, se você investe na empresa, se pensa em investir. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.